Amado irmão e irmãs, graça e paz. Como é bom estarmos aqui mais uma vez, né? Depois desta caminhada de fé que nós fizemos nestes últimos dias, com esse coração nosso transbordando na esperança que Jesus plantou no nosso coração através da sua vida, morte e ressurreição. Vamos dar glória a Deus neste momento para Jesus? 1, 2, 3, glória a Deus! Ele merece toda a honra e toda a glória, né? E nós estamos aqui e já neste momento em que nós saímos da nossa casa para chegar aqui, nós já estamos glorificando a Deus, porque nós estamos nos dedicando a Ele, nós estamos dando para Ele o nosso tempo. E olha que hoje o inimigo tem vencido muitos e muitas através do tempo roubado. Estava vendo uma mensagenzinha que colocaram aí nos grupos, eu não sei qual grupo que foi, que fala que é isso mesmo, que a gente tem que ficar diante da telinha. A telinha está ganhando todo mundo, é a telinha que está prendendo a atenção. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, de não estar dando a telinha mais lugar do que é o nosso Deus, do que é o nosso Senhor Jesus. Sair de casa para louvar a Deus é uma bênção. Deus nos tirou de lá para estarmos aqui na presença dEle. E me escolheu mais uma vez para estar aqui trazendo a palavra para vocês. Não quero me adiantar muito, né, não, Claudinha? Então eu venho dizer para vocês todos já me conhecem, eu estou aqui mais uma vez, uma Rosemary nova, renovada, não é mais a mesma, vocês não conhecem essa aqui não, essa daqui é depois da ressurreição de Cristo, entendeu? A gente tem que ser diferente. Quem aqui está diferente? Levanta a mão. Gente, tudo isso que a gente viveu tem que causar dentro de nós uma diferença, tem que fazer de nós pessoas mais preparadas, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele veio para nos aliviar nesta noite, dizendo que tudo que Ele viveu, tudo que Ele morreu, tudo que Ele passou, toda a tribulação, todo o desafeto, toda a humilhação, toda a perseguição, e que nós também passamos, e não podia ser diferente, porque nós somos cristãos. Se o próprio Cristo sofreu, nós também sofreremos. Mas tem uma boa nova para nós: a morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Aí, o que a gente pode dizer? Então ninguém mais vai morrer? Na verdade, gente, eu fiquei meditando nessa passagem, no que Deus propôs para nós nesta noite, e Ele veio nos dizer que a morte agora é uma auxiliadora para nós, porque Ele já derrotou ela. Ela já está debaixo dos pés dele, entendeu? Então agora a morte para a gente é só passagem. Hoje nós já podemos falar como um Paulo: viver é Cristo e morrer é ganho. Por que isso, gente? Porque Jesus venceu. E o que Ele venceu? Ele venceu toda a tribulação, Ele venceu toda a perseguição, tudo de mal que passar pela sua mente agora, Jesus já derrotou, Jesus já venceu. A palavra diz em Isaías que Ele era castigado, humilhado, ninguém nem queria olhar para a cara dele, porque Ele estava tão desfigurado, que as pessoas viravam o rosto que Ele passava, mas eram as nossas culpas, eram os nossos pecados, eram os nossos flagelos que estavam sobre Ele. E por suas chagas, por suas pisaduras, fomos salvos, fomos curados. Então, se você está doente, a cura está em Jesus. Se você está depressivo, o fim da depressão está em Jesus. Se você está aprisionado em alguma decisão ou em algum pecado que está te prendendo e te levando à morte, porque em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas em seguida ele diz que o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a morte jaz. A morte morreu. A morte morreu. Jesus deu um fim à morte, dizendo para mim e para você que você é uma pessoa, é um ser espiritual eterno. Fala para o seu irmão aí que você é um ser espiritual eterno. Fala para ele.
A morte, quando Paulo falava que morrer era ganho, ele queria colocar no nosso coração também essa certeza de que morrer, se nós estamos em Jesus, olha o se nós estamos em Jesus, se nós nascemos com Cristo, morremos com Ele, renascemos com Ele, somos novas criaturas, e então agora em Cristo somos novas criaturas, então para nós morrer é ganho. Eu poderia morrer agora? Poderia. Sou nova criatura, eu disse isso, não disse? Posso morrer agora? Posso, eu quero? Não. Não, gente, quem quer? Não quero, gente, ninguém quer. Por quê? Porque o Senhor nos deu vida para que nós possamos viver em plenitude a nossa vida. Essa vida Ele não deu só para a gente ficar pensando, pode morrer. Então a gente não está dando valor à nossa vida. A vida que Deus nos deu, que Deus garantiu que fosse boa para nós lá na cruz, certo? Então vamos entrar na palavra para eu não esticar muito, tá? Está em Coríntios, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Vamos ver. Passei aqui. Deu meu papel. 1 Coríntios 15, de 54 a 58. Vamos ver o que o Senhor quer nos dizer. E quando... Posso? Amém? E quando este ser corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este ser mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi afogada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu ferrão? O ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos concede a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, continuem progredindo sempre na obra do Senhor, certos de que a fadiga de vocês no Senhor não será inútil. Palavra do Senhor. Gente, aqui está o tema que o Senhor quis que a gente meditasse hoje. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está a vitória da morte? Aqui diz, o ferrão da morte. Ó morte, onde está o seu ferrão, ou seu aguilhão, como está em algumas traduções. O aguilhão da morte é tipo uma laminazinha bem pontuda, um ferrãozinho, onde ele vai tocando as pessoas, a morte vai tocando e ali vai lançando sobre eles o pecado, conduzindo ao pecado. Então é desta morte que a palavra vem nos dizer hoje, a morte espiritual causada pelo aguilhão da morte, por este ferrão. Antigamente os pastores, os condutores de rebanho usavam um ferrão assim, né? Eles iam fazendo isso com o ferrão, e o ferrão ia furando o boi, e o boi, ia se esquivando. E aí ia todo mundo para o mesmo barco, todo mundo para o mesmo lado, os boi ia tudo para o mesmo pasto. A morte também faz assim com os filhos de Deus. Vai pondo esta ponta de ferro que fura, que machuca, e vai conduzindo os filhos de Deus tudo para o mesmo buraco, tudo para o abismo da morte. Mas Jesus, Ele dissipou isso, não existe mais. O aguilhão da morte já não pode mais nos ferir. Sabe por quê? Porque agora é uma decisão minha e uma decisão sua. Não vai acontecer também mais de qualquer jeito, porque agora a gente pode decidir, eu sou de Cristo. E quando você decide, eu sou de Cristo, a morte não pode nem mirar o aguilhãozinho para você, né? O inimigo não pode mais nem mirar para você, porque a decisão da vida e da morte sobre a sua vida, sobre o seu ser, está nas mãos de Cristo. A palavra de Deus diz que a minha vida,
a nossa vida está guardada com Cristo em Deus. Ora, se a nossa vida está guardada com Cristo em Deus, uma vez que nós nos afastamos do Cristo, nos afastamos então da nossa própria vida, e então nós somos alvos fáceis da morte. E aí a morte vai contando vitória, como está cantando vitória sobre a vida de muitos homens e mulheres que se afastaram de Jesus. Porque Jesus é vencedor. A palavra de Deus diz que o único inimigo a vencer era a morte, não é? E Jesus venceu. Jesus alcançou através da morte de cruz a vida eterna. Por isso que Paulo fala: viver é Cristo, morrer é ganho. E nós sabemos que uma vez que o cristão morre mesmo fisicamente, ele não vai para um lugar, vamos supor, ele não vai já arder na chama do inferno, ele já não vai, sabe? O cristão, quando ele morre, ele fica esperando o seu Senhor voltar para buscar ele. É como se ele caísse num sono. E aí chega o tempo, o dia do Senhor, neste dia em que o Senhor vai levantar todos os seus, chamar de novo e levar para o céu. Aí sim é onde fala que os corpos corruptíveis irão se revestir da incorruptibilidade, e o nosso ser mortal irá se revestir da imortalidade, para que se faça cumprir a palavra da Escritura, onde está escrita: a morte foi afogada pela vitória. É essa palavra que nos garante vida eterna. Esta palavra nos diz: a morte foi tragada pela vitória. Então não fica com essa carinha triste olhando para mim aí, não. Sorria. Sorria, porque Jesus lhe deu essa oportunidade de viver, e de viver plenamente. Gente, isso tem trazido um alívio muito grande à minha vida. Olhar para as pessoas que eu amo, olhar para as pessoas que me cercam, e saber que, embora aconteça o que acontecer na minha vida e na vida daqueles que estão perto de mim, Jesus já tem um plano maravilhoso. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. E o que nós pedimos e pensamos, Deus tem preparado muito melhor. Pensa aí numa coisa boa que você quer para você, numa coisa maravilhosa. Pensa aí. Uma vez um rapaz falou assim para mim: ô Rose, você sabe o que é desejar que uma pessoa seja muito rica, muito feliz, muito cheia de saúde, muito cheia de vida? Aí eu falei assim: nossa, isso é muito bom, né? É bom demais, não é? Ele falou: eu desejo mais que isso para você. Eu falei: nossa, muito obrigada, porque ele era muito amigo, né, da minha família. Ele me encontrou na Nazaré e falou: nossa, eu desejo tudo isso para você. Eu falei: oh, que bênção, maravilha, né? Mais do que isso. E eu estava ouvindo um trechinho de um videozinho também que colocaram no grupo, que falava assim: se eu te der 10 milhões, você vai fazer o quê? Vocês viram esse videozinho? Surpreendente quando a gente, nesse momento, onde vem aquela pergunta-chave para a vida da gente, a gente prefere a vida. A gente abre mão de tudo porque a gente prefere a vida. Se eu te der 10 milhões, você vai ficar feliz? Vou ficar muito feliz. Você vai fazer o quê? Você começa a fazer planos. Nossa, quanta coisa a gente fazia aqui, hein? Olha aqui, já pensou que a gente ia fazer com essa comunidade com 10 milhões? Nossa Senhora, a gente comprava terreno do lado, terreno do outro, e ia abrindo assim, ó. Ia ser casa de Deus espalhada aqui, ó. E se te desse 100 milhões? Nossa, aí, meu Deus do céu, aí era viver de brisa, né? Água de coco na sombra, maravilha. Aí a pessoa pergunta: e se eu te desse tudo isso, mas no próximo dia, digo amanhã, eu tirasse sua vida? E aí? 10 milhões ou sua vida? 100 milhões ou sua vida? Gente, a nossa vida vale muito mais que 100 milhões. A gente não troca a nossa vida. Então, nós devemos dar graças a Deus todas as manhãs por acordar.
Nós devemos honrar o nome do Senhor que nos deu vida eterna. E no último suspiro, se você se lembrar disso, dê graças a Deus por todos os anos que Deus te concedeu viver e pelos próximos que na vida eterna Ele tem preparado para você. Ó morte, diga: onde está a sua vitória? Vamos dizer isso? Ó morte, onde está a sua vitória? Ela está muda, porque ela já foi vencida. Já foi tragada pela vitória, uma vitória maravilhosa. Gente, é motivo de alegria, de chorar de alegria. Quando a gente pensa em tudo que Jesus sofreu, em tudo que Jesus aceitou. Eu fico pensando naquele momento no Getsemane, se Deus atende o pedido de Jesus, o que ia ser de nós, gente? Jesus falou o quê? Que Deus não atendeu? Se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Se Jesus afasta o cálice, Deus já tinha um plano. Deus continuou o plano porque Ele sabia que no coração de Jesus também transbordava o amor por cada um de nós. E eu acho que se mesmo que o pai aceitasse, ele ia falar assim: não, pai, deixa seguir o rumo, deixa o barco, deixa como está. Por amor a mim e a você. Por isso que nós devemos ter forças para falar e decidir as coisas. Como está em Deuteronômio 30, vou ler uma coisa rapidinho aqui para você. Em Deuteronômio 30, diz assim: eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra você. Eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Portanto, escolhe a vida. Escolhe a vida. Para que você e os seus descendentes vivam. Olha que maravilha. É fácil, gente, é só optar por Deus e deixar que Ele realize os planos dEle na nossa vida. Quando vier o pecado, quando o aguilhão da morte estiver ali, ó, furando você, te induzindo a pecar, te induzindo a ir pelo mau caminho, você pedir forças ao Jesus. Senhor Jesus, aquela força que o Senhor teve para seguir com fé e com obediência até o Calvário, me dá essa força. Derrama sobre o meu Espírito Santo para que também eu vença a morte espiritual que quer roubar a minha alma. É essa força que nós precisamos pedir a Deus para continuar vivendo um PHN, né? Como diz o Dunga da Canção Nova. Por hoje não, por hoje eu não vou pecar. E dia após dia a gente vai conseguir trilhar um caminho de santidade para depois da passagem, eu não digo mais morte física, eu digo depois da passagem, nós podemos acordar na eternidade com Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!